No verão de 2013, a família Kingston parecia incorporar a vida ideal nos subúrbios ricos de Richmond, Virgínia. David Kingston, aos 47 anos, era um cirurgião altamente respeitado e talentoso. Sua carreira proporcionou a ele e sua família um estilo de vida luxuoso que muitos admiravam. Sua casa, uma imponente mansão georgiana de colunas brancas aninhada em um bairro tranquilo e arborizado, foi uma prova de seu sucesso. O relevado bem cuidado, o jardim meticulosamente cuidado e a grande entrada projetavam uma imagem de estabilidade e perfeição. Para quem olhava de fora, os Kingstons eram a família modelo. A esposa de David, Linda, tinha 45 anos e era conhecida na comunidade como uma talentosa e procurada organizadora de eventos. Seu trabalho com clientes de alto nível e eventos de caridade lhe rendeu uma reputação de elegância e graça. Ela era o tipo de mulher que poderia organizar uma gala para centenas de pessoas em um fim de semana e ainda ter tempo para assar biscoitos para a venda de bolos da escola de seus filhos no próximo. Sempre impecavelmente vestida, Linda era a imagem do equilíbrio, e muitos em Richmond invejavam sua capacidade de equilibrar uma carreira de sucesso, família e vida social. Seus dois filhos, Emily e Jack, foram igualmente impressionantes. Emily, 17, estava-se preparando para seu último ano em uma prestigiada escola particular. Ela era uma excelente aluna, envolvida em várias atividades extracurriculares, e estava de olho em frequentar uma universidade da Ivy League. Jack, de 15 anos, seguiu de perto os passos da irmã. Atleta e estudioso, Jack se destacou em tudo o que pensava, do futebol aos académicos. As crianças eram educadas e amplamente respeitadas pelos seus pares. Os Kingstons eram, segundo todos os relatos, uma família que tinha tudo. Os Kingstons eram frequentemente vistos a participar em eventos de caridade, a organizar angariações de fundos nas suas casas e a passar férias na Europa ou nas Caraíbas. Eles pareciam ser o casal perfeito, bem-sucedido, amoroso e comprometido com sua família. Linda frequentemente falava com orgulho sobre as realizações do marido na área médica e como eles construíram uma vida de estabilidade e segurança para seus filhos. Eles eram participantes regulares no clube de campo local e membros ativos de sua igreja, onde David serviu no conselho de curadores. A sua presença na comunidade era significativa e a sua reputação era impecável. No entanto, por baixo deste exterior polido, David Kingston vivia uma mentira. Por detrás da imagem familiar perfeita e dos elogios de um ilustre cirurgião, ele guardava um segredo que, se revelado, destruiria tudo o que tinha construído. Nos últimos 3 anos, David esteve envolvido em um caso com um homem mais jovem, Ryan, de 28 anos. Eles se encontraram em uma conferência médica em Washington, D.C., onde Ryan, um ambicioso representante farmacêutico, foi atraído pelo prestígio e influência de David. Os dois iniciaram uma conversa sobre bebidas no bar do hotel, e o que começou como um flerte rapidamente se transformou em um caso completo. Ryan era tudo o que David não era: jovem, despreocupado e ousado. Ele era carismático e não tinha medo de desafiar as regras que governavam a vida rígida e controlada de David. Na companhia de Ryan, David sentiu-se livre das expectativas colocadas sobre ele como marido, pai e cirurgião. O caso deles tinha começado inocentemente escapadelas de fim de semana para cidades onde ninguém os reconheceria, quartos de hotel secretos e mensagens noturnas trocadas sob o manto da escuridão. Mas com o tempo, o stress de manter 2 vidas começou a desgastar David. O caso com Ryan tornou-se mais do que apenas uma fuga para David. Era uma parte de sua vida que ele não conseguia conciliar com o resto de sua existência. Embora ainda amasse Linda à sua maneira, a paixão e o entusiasmo que sentia por Ryan eram inebriantes. Ryan representava a liberdade, mas essa liberdade tinha um preço. David sabia que, se a verdade fosse revelada, destruiria a sua família, a sua carreira e a sua reputação. O peso desse segredo aumentava a cada dia, e a tensão entre a vida que ele vivia com Linda e a vida que ele compartilhava com Ryan tornou-se insuportável. David tinha dominado a arte da compartimentação, mas as rachaduras estavam começando a aparecer. Ele daria desculpas a Linda sobre cirurgias noturnas ou chamadas de emergência para encontrar Ryan em locais discretos. Ele manteve um telefone separado escondido em seu escritório para suas comunicações, sempre com o cuidado de excluir mensagens e cobrir seus rastros. Mas mesmo com todas as suas precauções, David não conseguiu escapar da crescente sensação de pavor de que, eventualmente, seus 2 mundos colidiriam. Ryan, por outro lado, estava ficando impaciente. Para ele, a emoção do caso havia passado, e ele queria mais de David. Ele queria um relacionamento real, um em que não tivesse que se esconder nas sombras. Ryan estava cansado de ser um segredo e começou a pressionar David a deixar Linda. Ele enviou textos com ultimatos sutis, insinuando que, se David não fizesse uma escolha em breve, ele poderia resolver o problema com suas próprias mãos. As exigências de Ryan pesavam muito sobre David, que já estava lutando para manter o controle sobre sua vida cada vez mais complicada. Linda, entretanto, tinha notado mudanças em David.
Ele era mais retraído, distraído e propenso a mudanças de humor. Embora ela sempre confiasse nele implicitamente, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Ele estava trabalhando mais tarde do que o habitual, muitas vezes voltando para casa exausto e distante. Quando ela lhe perguntou se estava tudo bem, David ignorava suas preocupações, atribuindo seu comportamento às pressões do trabalho. Linda queria acreditar nele, mas sua intuição lhe disse que havia mais do que isso. Ainda assim, ela empurrou esses pensamentos de lado, não querendo enfrentar a possibilidade de que seu casamento perfeito pudesse estar se desfazendo. À medida que o verão avançava, a tensão na família Kingston crescia. A culpa de David por seu caso começou a se manifestar de maneiras sutis. Ele evitaria o toque de Linda, perderia a paciência com Emily e Jack sobre assuntos triviais e recuaria em seu trabalho mais do que nunca. Mas não importa o quanto ele tentasse, ele não poderia escapar da ameaça iminente de exposição. As exigências de Ryan estavam se tornando mais frequentes, e David sabia que era apenas uma questão de tempo até que algo desse certo. Aos olhos da comunidade, os Kingstons ainda eram o epítome de uma família perfeita. Mas, por baixo da superfície, a vida secreta de David estava lentamente a corroer a base de tudo o que ele tinha construído. O equilíbrio entre seus dois mundos estava diminuindo e, a cada dia que passava, o perigo de ser descoberto se tornava mais real. David vivia com medo constante de que o movimento errado derrubasse tudo. A família perfeita estava à beira da destruição, e David sabia que as escolhas que ele fez nas próximas semanas determinariam o destino de seu casamento, sua carreira e seu futuro. O que ele não sabia era que a tempestade que se formava sob a superfície era muito mais destrutiva do que ele jamais poderia ter imaginado. No final de julho de 2013, a vida cuidadosamente construída de David Kingston começou a mostrar sinais de desgaste. O que antes era um caso secreto e emocionante estava agora fora de controle. Ryan, que uma vez se contentou com suas reuniões discretas e telefonemas silenciosos, não estava mais satisfeito por ser o amante oculto. Ele ansiava por mais atenção, mais tempo e, acima de tudo, um compromisso de David. Ele queria que David deixasse Linda e começasse uma vida com ele. O que tinha começado como uma fuga apaixonada para David era agora uma pressão insuportável. As exigências de Ryan tornaram-se mais fortes e insistentes. No início, ele enviou mensagens sutis, insinuando que não poderia continuar vivendo assim para sempre. Precisamos de mais, dizia um texto, seguido de não posso continuar a ser o segredo. David, já equilibrando as intensas exigências de sua carreira cirúrgica e sua vida familiar, tentou placá-lo com promessas de que eles encontrariam mais tempo juntos, mas Ryan estava ficando impaciente. Ele não se importava mais com as desculpas de David e queria uma resposta concreta: ou David deixaria Linda ou Ryan resolveria o problema por conta própria. À medida que a ansiedade de David aumentava, também aumentavam as ameaças de Ryan. As mensagens tornaram-se mais frequentes, mais diretas e muito mais agressivas. Se você não contar a ela, eu vou, escreveu Ryan uma noite, seguido de outra mensagem alguns dias depois, não serei ignorado. David sabia que Ryan estava falando sério, e o medo de sua vida dupla ser exposta à sua família e à comunidade mais ampla de Richmond estava se tornando insuportável. David tentou de tudo para apaziguar Ryan, oferecendo dinheiro e reuniões mais frequentes, mas Ryan não estava interessado em compensação financeira. Ele queria o compromisso total de David. Em casa, Linda Kingston notou as mudanças sutis, mas crescentes, em seu marido. Nos últimos meses, David tornou-se mais distante, emocionalmente retraído e imprevisível. Ele muitas vezes alegou estar sobrecarregado com o trabalho, citando cirurgias noturnas ou casos de emergência como razões para suas ausências prolongadas. Mas Linda não estava convencida. Nos 20 anos em que se casaram, David sempre conseguiu equilibrar a sua carreira exigente com a vida familiar. Agora, parecia que ele o estava evitando completamente. Tarde da noite, Linda ficava acordada, ouvindo o som do carro de David entrando na garagem. Nas noites em que ele não voltava para casa até depois da meia-noite, ela se perguntava se ele realmente estava no hospital, ou se havia algo mais que ele não estava dizendo a ela. A tensão em seu relacionamento estava se tornando mais evidente, e a intuição de Linda disse a ela que algo estava errado. Embora ela ainda não tivesse confrontado David diretamente, ela não podia ignorar o sentimento ruidor em seu intestino de que havia mais em suas ausências noturnas do que no trabalho. Seus filhos, Emily e Jack, também sentiram a mudança na casa. Emily, agora em seu último ano do ensino médio, percebeu o quão tensas as interações de seus pais haviam se tornado. Ela ouviu discussões sussurradas tarde da noite e viu a crescente frustração de sua mãe. Jack, sempre sintonizado com a atmosfera emocional em casa, notou que seu pai havia se tornado mais mal-humorado, agarrando-os por pequenas coisas. Ambas as crianças presumiram que seus pais estavam simplesmente passando por uma fase difícil, como muitos casais fizeram depois de anos juntos, mas nenhum deles conseguiu entender toda a extensão do que estava se desenrolando sob a superfície. Foi numa quarta-feira à noite, no final de julho, que as suspeitas de Linda chegaram a um ponto de inflexão.
David voltou para casa tarde, alegando que houve uma emergência no hospital. Depois de cumprimentá-la com um beijo rápido e distraído, ele desapareceu no andar de cima para tomar banho, deixando o telefone no balcão da cozinha. Linda, que se acostumara com seu comportamento apressado e distante, olhou para o telefone, sua curiosidade despertada pela tensão entre eles. O telefone tocou, uma mensagem recebida. O coração de Linda bateu em seu peito enquanto ela hesitava, com a mão pairando sobre o telefone. Ela nunca havia invadido a privacidade do marido, mas algo dentro dela a incentivava a olhar. Ela desbloqueou o telefone e abriu a mensagem. O texto era de um número desconhecido: "Preciso de vos ver. Isto não pode continuar assim." O pulso acelerou. Linda percorreu mensagens anteriores, seus dedos tremendo enquanto lia o fio das conversas. As mensagens eram vagas, mas a implicação era clara. O tom era íntimo, a linguagem familiar. Quem tinha enviado mensagens ao David não era um colega de trabalho ou um paciente. As frases eram sugestivas: "Sinto sua falta, quando podemos nos encontrar novamente." E não havia dúvidas sobre a natureza da relação. A respiração de Linda pegou em sua garganta quando a verdade começou a tomar forma. Ela não podia mais negar o que suspeitava há meses: David estava tendo um caso. Mas o que Linda não sabia era com quem era o caso. Ela ainda não tinha pensado que o marido não estava a trair outra mulher, mas sim um homem mais jovem. Sua mente correu, folheando memórias dos últimos meses, suas madrugadas, as mudanças repentinas de humor, as ausências inexplicáveis. Tudo fazia sentido agora. David estava escondendo alguma coisa, e Linda tinha encontrado as provas ali mesmo em seu telefone. Suas mãos tremiam quando ela trancou o telefone e o colocou de volta no balcão, sua mente cambaleando. Ela ouviu o som do chuveiro correndo no andar de cima e sentiu uma sensação avassaladora de traição. Durante anos, ela confiou implicitamente em David. Eles construíram uma vida juntos, criaram filhos e compartilharam o tipo de vínculo que apenas décadas de casamento poderiam criar. Agora, parecia que toda a sua vida foi construída sobre mentiras. Linda não confrontou David naquela noite. Em vez disso, ela passou o resto da noite em um tumulto silencioso, desempenhando o papel de esposa obediente enquanto sua mente se agitava com perguntas. Há quanto tempo isto estava a acontecer? Quem era a pessoa que lhe enviava mensagens? Por que David se afastou do casamento? Ela precisava de respostas, mas ainda não estava pronta para enfrentar a verdade. Nos dias seguintes, Linda observou David mais de perto, procurando sinais que confirmassem suas suspeitas. Ela começou a perceber coisas que não tinha antes, como ele olhava para o telefone e o guardava rapidamente, como parecia perdido em pensamentos quando estava em casa e como suas respostas às perguntas dela se tornaram vagas e evasivas. Enquanto isso, a paranoia de David crescia a cada dia que passava. As mensagens de Ryan continuaram a inundar seu telefone, cada uma mais insistente que a anterior. As ameaças de Ryan pesaram muito sobre David, mas ele não sabia como impedir que a situação ficasse fora de controle. A tensão entre ele e Linda era palpável, mas ele não conseguia confessar. Toda vez que Linda perguntava se algo estava errado, ele descartava suas preocupações com desculpas, mas no fundo, ele sabia que a fachada que ele havia construído estava começando a desmoronar. À medida que os dias de verão se estendiam, as rachaduras na vida cuidadosamente administrada de Davi aumentavam. O segredo que ele tinha lutado tanto para manter era escapar ainda mais do seu controle, e era apenas uma questão de tempo até que tudo desabasse. Em uma noite quente de agosto de 2013, a família Kingston caiu no caos. David Kingston havia saído de casa mais cedo naquele dia, alegando que uma cirurgia de emergência o havia chamado, mas, na verdade, ele precisava de um tempo sozinho para escapar da crescente pressão de seu caso secreto com Ryan. A culpa de mentir para Linda e o medo da exposição tornaram-se insuportáveis, então ele decidiu tirar um dia de folga para pensar. Enquanto isso, Ryan havia atingido seu ponto de ruptura. Depois de meses esperando que David tomasse uma decisão, sua paciência se esgotou. Alimentado pela frustração e pelo álcool, Ryan estava determinado a confrontar David de uma vez por todas. Às 8h00 da tarde, Ryan, meio bêbado e fumegante, chegou à residência de Kingston, com uma garrafa de uísque ao lado dele no carro. A frente da casa estava bem iluminada e, através das janelas, o brilho suave de uma televisão iluminava a sala de estar. David não estava em casa, mas Ryan não se importou. Sua raiva o impulsionou para frente. Ele subiu os degraus e bateu na porta com uma fúria crescente. Lá dentro, Linda Kingston estava desfrutando de uma noite tranquila sozinha. Seus filhos, Emily e Jack, estavam fora, e Linda tinha planejado para relaxar. Ela ficou assustada com a batida agressiva na porta. Ao abri-o, ela foi confrontada por um homem que ela não reconhecia sua aparência desgrenhada, olhos selvagens e hálito encharcado de álcool imediatamente a deixando nervosa. Ryan não perdeu tempo. Ele invadiu a casa, seus movimentos erráticos e instáveis.
Sua exigência era simples, ele queria falar com David. Linda, alarmada com o comportamento do estranho, insistiu que ele fosse embora, mas Ryan não estava ouvindo. Ele passeava pela sala de estar, sua agitação crescia a cada passo. Linda, ainda chocada com sua intrusão, tentou entender quem era esse homem e por que ele estava tão desesperado para confrontar seu marido. Então, Ryan lançou uma bomba. Sem hesitar, ele revelou o caso. Ele estava envolvido com David há meses, até anos. O mundo de Linda se despedaçou quando a verdade veio à tona. Não se tratava apenas de infidelidade. Seu marido estava escondendo um relacionamento secreto com outro homem. Naquele instante, tudo o que ela acreditava sobre seu casamento desmoronou. O choque a dominou, era como se o quarto se fechasse sobre ela. Sua mente correu, tentando processar o que acabara de ouvir. Linda, cambaleando com a revelação, ficou em descrença atordoada. O homem que havia entrado em sua casa sem ser convidado acabara de desmantelar toda a sua vida com algumas sentenças cruéis. Ela se agarrou à negação, querendo desesperadamente acreditar que era uma mentira, mas no fundo, algo clicou. As chamadas de trabalho noturno, as ausências inexplicáveis, tudo fazia sentido agora. Antes que Linda pudesse entender completamente o que havia acontecido, David entrou pela porta da frente. A cena que o saudou era uma que ele temia há meses: Linda, pálida e trêmula, e Ryan, de pé desafiadoramente no meio de sua casa. Naquele momento, David sabia que seu segredo estava fora. Tudo o que ele tentava esconder tinha desabado. Linda confrontou-o com a acusação, e David, desesperado e encurralado, tentou explicar. À medida que o confronto aumentava, a devastação de Linda transformou-se em raiva. Ela ameaçou deixá-lo, levar seus filhos e desaparecer de sua vida. A traição era profunda demais para ser ignorada, crua demais para ser perdoada. Enquanto isso, Ryan, ainda furioso, pressionou David a fazer uma escolha entre ele e Linda. Toda a situação ficou fora de controle quando David ficou congelado, incapaz de falar, observando os dois mundos desmoronarem ao seu redor. David tinha passado anos a viver duas vidas, mas naquele momento percebeu que não importava o que dissesse ou fizesse, já tinha perdido tudo. O caso, as mentiras e os segredos o haviam apanhado, e não havia como desfazer o dano. O seu casamento, a sua família e a sua vida tal como a conhecia foram irremediavelmente despedaçados. Não havia como voltar atrás. Nos dias que se seguiram ao confronto, a vida de David Kingston transformou-se num pesadelo. Ryan, furioso e desesperado, recusou-se a recuar. Para ele, o segredo tinha de acabar. Ele exigiu que David deixasse Linda e reconhecesse publicamente seu relacionamento. A constante enxurrada de chamadas e mensagens de texto encheu David de pavor, cada mensagem mais ameaçadora do que a anterior. Ryan prometeu expor seu caso se David não cumprisse, prometendo arruinar sua vida em Richmond, onde David era um cirurgião respeitado e homem de família. David, sentindo-se preso, tentou argumentar com Ryan, oferecendo compensação financeira e implorando por tempo. Mas Ryan viu isso como mais uma traição. Ele queria compromisso, não dinheiro. À medida que David se distanciava, o comportamento de Ryan tornou-se mais errático. Ele começou a aparecer no local de trabalho de David, à espreita no estacionamento e deixando notas sobre o carro de David. As notas eram cada vez mais ameaçadoras, como a leitura: tome uma decisão, ou eu vou. Cada encontro deixava David nervoso, sabendo que a situação estava fora de seu controle. O ponto de ruptura veio quando Ryan cruzou a linha que David mais temia. Ele contatou Linda diretamente. Já em tumulto emocional ao descobrir o caso, Linda estava tentando manter a família unida pelo bem de seus filhos, Emily e Jack. Ela não tinha contado a eles sobre o caso, na esperança de protegê-los da verdade. Mas a tensão em casa era insuportável, e Emily e Jack sentiram que algo estava terrivelmente errado. Certa tarde, enquanto David estava no trabalho, Linda recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Foi Ryan, afirmando sem rodeios que ainda estava envolvido com David e sugerindo que Linda o deixasse. A mensagem abalou-a profundamente. A intrusão de Ryan em sua vida destruiu qualquer sensação de estabilidade remanescente. Furiosa e devastada, ela confrontou David naquela noite, exigindo respostas sobre por que Ryan ainda estava entrando em contato com ela e por que o caso não havia terminado como David havia prometido. David, exausto e desesperado, tentou aplacá-la, mas ele sabia a verdade: ele não tinha mais controle sobre Ryan ou a situação. Sua vida dupla estava desmoronando ao seu redor, e ele era impotente para pará-la. Preso entre as crescentes ameaças de Ryan e a fúria de Linda, David sentiu-se sufocado. Suas tentativas de proteger sua família das consequências estavam falhando, e ele estava ficando sem tempo. Enquanto isso, Linda se viu pensando seriamente no divórcio. O caso tinha quebrado sua confiança, e a cada dia ela se sentia mais distante de David. O medo a atormentava: o medo do que o divórcio faria aos filhos e o medo do escândalo que inevitavelmente se seguiria se o caso de David se tornasse público.
Em Richmond, uma cidade muito unida e socialmente conservadora, os Kingstons eram bem conhecidos, e um escândalo desta magnitude repercutiria em todos os aspectos das suas vidas. Apesar de tudo, Linda hesitou. Ela ainda não havia tomado uma decisão final, lutando para manter a família intacta por causa de Emily e Jack. Mas as mensagens constantes de Ryan foram a gota d'água. Toda vez que seu telefone tocava, ela temia ver o nome dele, sentindo como se sua família estivesse sitiada. A situação tornara-se insuportável e a tensão era avassaladora. No trabalho, os colegas de David começaram a perceber o preço que a situação estava a ter sobre ele. Uma vez calmo e controlado, David ficou irritado e distraído, propenso a erros. Seu foco não estava mais em seus pacientes, mas no caos que se desenrolava em sua vida pessoal. O medo de que Ryan cumprisse suas ameaças o assombrava. Se o caso se tornasse público, sua carreira terminaria, seu casamento seria destruído e seus filhos humilhados. Em uma tentativa desesperada de escapar das garras de Ryan, David bloqueou seu número, parou de responder às mensagens e até mudou suas rotinas para evitar ser visto. Mas Ryan foi persistente. Ele encontrou maneiras de contornar as defesas de David, usando números diferentes e aparecendo em lugares inesperados. Quanto mais David tentava se distanciar, mais determinado Ryan ficava para forçá-lo a tomar uma decisão. À medida que os dias se estendiam em semanas, o ultimato de Ryan se tornava maior. David sabia que não poderia parar para sempre. Ryan havia deixado claro que, se David não deixasse Linda, ele garantiria que o caso se tornasse de conhecimento público. David se deparou com uma escolha impossível: ficar com sua família e arriscar perder tudo ou abandoná-los para aplacar Ryan e evitar que o escândalo explodisse. A pressão aumentava diariamente, com as ameaças de Ryan pairando sobre a cabeça de David como uma espada. David sabia que, independentemente do caminho que escolhesse, as consequências seriam devastadoras. Sua vida outrora perfeita havia-se desfeito e ele estava ficando sem opções. Em meados de setembro de 2013, David Kingston estava no seu ponto de ruptura. As crescentes ameaças de Ryan tornaram-se insuportáveis e David temia perder sua família, carreira e reputação. A tensão na casa de Kingston era intensa. Linda estava distante, as crianças confusas e David sentiu-se encurralado, incapaz de escapar do pesadelo crescente. Ele tentou de tudo para pacificar Ryan: mendicância, raciocínio, até suborno, mas nada funcionou. A obsessão de Ryan em forçar David a escolher entre ele e sua família atingiu um nível perigoso. Uma noite, David recebeu uma ligação frenética e bêbada de Ryan, que estava fora de casa, ameaçando expor seu caso à mídia, vizinhos e qualquer um que quisesse ouvir. Ryan era errático, cheio de raiva e desespero, e exigiu que David o enfrentasse. Percebendo a gravidade da situação, David correu para casa, com o coração batendo forte. Ao entrar na garagem, viu Ryan andando, furioso e pronto para explodir a vida inteira de David. O confronto foi imediato e intenso. Ryan gritou acusações, sua voz alta o suficiente para ser ouvida pelos vizinhos. Ele acusou David de usá-lo e mentir, exigindo que David deixasse Linda naquela noite. David tentou acalmá-lo, mas a raiva de Ryan só cresceu. A discussão saiu do controle e, em um momento de frustração e medo avassaladores, David retrucou. Ele empurrou Ryan com força no peito. Ryan perdeu o equilíbrio e caiu para trás, batendo a cabeça na entrada de concreto com um baque doentio. O som do impacto ecoou no ar noturno e David congelou, horrorizado com o que havia feito. Ryan estava imóvel no chão, com o corpo mole e sem resposta. O pânico invadiu David quando ele correu para o lado de Ryan, sacudindo-o e chamando seu nome, mas não houve resposta. A respiração de Ryan era superficial e o sangue se acumulou sob sua cabeça, onde atingiu a calçada. A gravidade da situação atingiu David de uma só vez. Ryan não estava morto, mas estava inconsciente e David não tinha ideia da gravidade do ferimento. O medo tomou conta. Ele considerou brevemente pedir ajuda, mas rapidamente rejeitou a ideia: uma ambulância traria as autoridades, e isso exporia tudo. Se a polícia investigasse, o escândalo arruinaria a vida de David. Desesperado, David tomou uma decisão precipitada. Ele arrastou o corpo inconsciente de Ryan para o banco de trás de seu carro, com as mãos tremendo enquanto lutava para levantar o peso morto. Sua mente corria, consumida pelo medo e pela culpa. Ele sabia que tinha que afastar Ryan de sua casa, longe o suficiente para que ninguém pudesse ligar o incidente a ele. Sem nenhum plano em mente, David dirigiu-se em rumo em direção aos arredores de Richmond, com o coração batendo forte enquanto os piores cenários se desenrolavam em sua cabeça. Depois de quase uma hora, David encontrou uma área arborizada remota fora da cidade. A estrada estava deserta e as árvores espessas lançavam sombras assustadoras ao luar. Tremendo, ele parou, abriu a porta do carro e arrastou o corpo mole de Ryan para a floresta. Sua respiração veio em suspiros esfarrapados quando ele caiu Ryan contra uma árvore. Em seguida, correu de volta para seu carro.
O pânico tomou conta dele enquanto ele se afastava, esperando que ninguém encontrasse Ryan ou rastreasse o incidente até ele. Talvez Ryan acordasse, desorientado, e tudo explodisse. Mas, no fundo, David sabia que tinha ultrapassado uma linha que não podia ser desfeita. Quando David voltou para casa, ficou abalado. Ele estacionou na garagem, segurando o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O peso de suas ações pesava sobre ele como um cobertor sufocante. Ele sabia que não podia contar a Linda, ela já estava perto de deixá-lo, e se ela descobrisse o que tinha acontecido, seria o fim. David entrou na casa, tentando agir como se nada tivesse acontecido, mas a culpa o atormentou. O sono era impossível. Sua mente repetia os acontecimentos repetidas vezes, cada memória o enchendo de pavor. Cada som na casa, o rangido de uma tábua de chão, o zumbido de seu telefone enviou uma nova onda de pânico através dele. Ele constantemente checava seu telefone, esperando a ligação que anunciaria que o corpo de Ryan havia sido encontrado e, com ele, a destruição de sua vida. Passaram-se dias sem notícias. Nenhuma polícia bate à porta, nenhum relato de um corpo descoberto. O alívio de David foi temperado por um crescente sentimento de culpa e medo. Tinha ultrapassado os limites e sabia que era apenas uma questão de tempo até que as consequências o atingissem. O segredo que tinha lutado tanto para proteger estava agora enterrado na floresta nos arredores de Richmond, mas o peso desse segredo estava a esmagá-lo, e David percebeu que o seu pesadelo estava longe de terminar. Poucos dias após o incidente, um caminhante encontrou o corpo de Ryan caído contra uma árvore na floresta nos arredores de Richmond. A descoberta levou rapidamente a uma investigação policial. A carteira de Ryan permitiu uma identificação rápida, e seu telefone revelou mensagens incriminatórias entre ele e David. A polícia observou as tensas trocas que antecederam a noite de sua morte, sugerindo que um confronto havia ocorrido. À medida que os investigadores se aprofundavam, mais evidências vieram à tona. Imagens de segurança mostraram Ryan chegando à casa de David na noite do incidente, confirmando sua presença. Os registros telefónicos reforçaram o seu contacto frequente nos dias que antecederam a morte de Ryan. O relatório do legista revelou a causa da morte, um golpe na cabeça, consistente com uma queda após uma altercação física. A polícia ficou desconfiada de que a morte de Ryan não foi acidental e começou a se aproximar de David. Quando a polícia interrogou David, ele inicialmente negou envolvimento, mas o peso das provas e sua culpa começaram a quebrar suas defesas. Provas forenses sugerem que Ryan não desmaiou onde foi encontrado, mas foi movido, e esse fato aumentou a pressão. O estado mental de David, já frágil, deteriorou-se ainda mais. Linda, devastada pelo caso, podia sentir que algo estava terrivelmente errado, embora ela não soubesse toda a extensão. Os seus filhos, Emily e Jack, desconheciam as especificidades, mas a tensão na casa era sufocante. Depois de dias de interrogatório, David finalmente desabou e confessou. Em uma sala de interrogatório escura, ele admitiu ter empurrado Ryan durante sua discussão acalorada. Ele descreveu o pânico que sentiu quando Ryan caiu e como, em uma corrida cega, ele levou o corpo inconsciente de Ryan para a floresta para encobrir o incidente. Sua voz estava vazia quando ele contou os momentos que levaram à morte de Ryan. A confissão de David chocou a comunidade de elite de Richmond. Um homem outrora reverenciado pelo seu profissionalismo e valores familiares estava agora no centro de um escândalo que envolveu tanto a sua vida pessoal como profissional. As notícias do caso, do confronto e do acobertamento subsequente espalharam-se rapidamente. Amigos, colegas e vizinhos que uma vez admiraram os Kingstons ficaram horrorizados com as revelações. David foi preso e acusado de homicídio involuntário. Os processos judiciais foram rápidos devido à sua confissão, deixando pouco espaço para defesa. A promotoria pintou David como um homem que leva uma vida dupla, preso entre suas responsabilidades e seus segredos. A defesa argumentou que a morte foi um trágico acidente nascido do pânico e não da intenção de prejudicar. Linda, com o coração partido pela traição de David e pelo colapso de sua família, pediu o divórcio. Ela não podia perdoá-lo não apenas pelo caso, mas também por seu papel na morte de Ryan. Para ela, as mentiras e o engano destruíram qualquer possibilidade de reconciliação. Emily e Jack ficaram igualmente devastados. Tinham crescido a idolatrar o pai, mas agora tinham de encarar a verdade sobre o homem que pensavam conhecer. O preço emocional era imenso, enquanto lutavam para reconciliar o amor pelo pai com a pessoa que ele se tornara. David foi condenado a vários anos de prisão por homicídio involuntário. O tribunal foi preenchido com um silêncio pesado quando o juiz proferiu a sentença. David ficou sem emoção, sabendo que sua vida havia se desenrolado completamente. Sua carreira como cirurgião acabou, sua família foi dilacerada e sua reputação, outrora intocada, foi destruída além do reparo. A família Kingston, outrora a personificação do sucesso e da estabilidade, foi deixada em ruínas. Linda se mudou com Emily e Jack, buscando um novo começo longe das memórias de sua vida despedaçada.
Embora jovens, as crianças tinham cicatrizes emocionais das ações do pai, cicatrizes que levariam anos para cicatrizar, se alguma vez. David, agora atrás das grades, só tinha tempo para refletir sobre as escolhas que tinha feito. Um segredo que ele havia lutado tanto para manter saiu do controle, acabando por destruir tudo o que ele considerava caro. O futuro outrora promissor da família Kingston foi agora ofuscado pela traição e tragédia. As consequências das ações de David deixaram uma marca duradoura em todos os que ele tocou, um legado não de sucesso, mas de ruína e escândalo.